Opa, rapaziada, mais uma vez a gente com um Papo de Engenharia. O Papo de Engenharia é o mais assistido do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente quer agradecer a todos que assistem o nosso Papo de Engenharia há muito tempo. Nós tentamos aqui discutir a engenharia nos seus mínimos detalhes, a agronomia, a geografia, a geologia, a meteorologia. Temos discutido isso, né? Vai fazer agora 2 anos, nós temos discutido diariamente, semanalmente, a gente tem discutido isso. E hoje nós estamos chegando ao ápice, de uma discussão política. Porque nós estamos trazendo hoje aqui uma das lideranças mais importantes da engenharia do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista empresarial, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista técnico. Professor, presidente de empresa, presidente do clube de engenharia 2 ou 3 vezes, é uma pessoa que está no ramo da engenharia, discussão, professor da escola da UFRJ. Então, é uma pessoa que representa muito bem a engenharia. Eu queria agradecer ao professor e engenheiro Franço Bogossian pela sua vinda aqui, pelo seu carinho que o senhor tem comigo, a consideração, o respeito, a educação. Às vezes eu até não mereço, mas de qualquer maneira, eu quero agradecer que eu sou uma pessoa sempre cortês comigo, sempre carinhosa e sempre com uma consideração muito grande. Antes do senhor falar disso alguma coisa, eu vou fazer aqui o merchandisingzinho, que eu falo dos meus amigos que me ajudam a manter aqui o podcast. Esse é o Papo de Engenharia. Esse aí é o Papo de Engenharia, é um blog que eu tenho. Se o senhor quiser escrever alguns textos, tá nesse blog. Eu e Barata escrevemos para o blog de engenharia, um blog que nós temos, chama Papo de Engenharia. Esse é a BRAIP, do Jorge Omar, é a Inspeção Predial de Gás Comercial e Residencial. Jorge tem lá as empresas na BRAIP. Tá? O IBEC, Paulo Dias, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Paulo Dias me ajuda também aqui e é um excelente profissional na área de custo. E o Barata, que é consultoria de elevadores, perícia, auto-vistoria predial e outras coisas. E aí a BEMEC. A BEMEC é o que nós estamos dando uma ajuda aqui, eu e Barata, eu sou o diretor da BEMEC, que o presidente é o menino lá de Itaperuna, o André, professor André de Itaperuna, é o presidente da BEMEC Rio de Janeiro. Professor Franço Bogossian, chamar de professor não é ruim. Eu tenho maior liberdade com você, posso chamar você de você, eu sei que você tem. Às vezes vou dar uma derrapada de chamar de senhor, mas normalmente eu gosto de chamar de professor. Como é que foi que o senhor, você, chegou na engenharia? De que maneira foi que você seu pai era engenheiro, tua mãe era engenheira? O que é que houve para você chegar na engenharia? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o honroso convite para participar aqui, que é com grande satisfação e uma honra para colaborar. E se eu me sair bem, quiser que eu volte, eu estou inteiro dispor, é uma honra para mim. Bom, eu estava em dúvida, né? Estava em dúvida onde é que eu vou, né? Isso era no ginásio, porque naquela época, eu nasci em 1942, eu estava em dúvida porque eu não tinha opção por nada. Mas não tinha uma referência, nada? Zero de referência? Zero de referência. Quer dizer, tinha aquelas palestras que faziam para você conhecer. Teste vocacional, nada? Teste vocacional. Não tinha nada. Eu não me sentia, assim, uma razão para fazer engenharia. Vou contar a verdade, né? Aí eu pensei em ser diplomata. Aí, porque você tinha que decidir até o 4º ano ginasial, né? Naquele tempo era o ginásio, depois você tinha que optar pelo clássico ou científico. Independente e em função do que você escolhesse, você ia fazer o clássico e o científico. Então, eu, aconselhado por pessoas e tal, achava que eu era um diplomata. Desde garoto eu tinha diplomacia, até no movimento familiar, né? Minha mãe morreu cedo e eu fui criado pelo meu pai e achava que era comerciante, um imigrante armênio, né? Veio para o Brasil com 15 anos, fugindo da perseguição dos muçulmanos contra os católicos, né? Eles eram católicos, a Armênia era um país católico, foi o primeira igreja católica do mundo.
E achavam que eu era um diplomata. Jovem, eu sempre me preocupava com o mais velho, com o mais novo, que é criança, e etc e tal. E aí botaram aquilo na minha cabeça, fazer diplomacia. E aí eu tinha um professor de história, professor Salgado, que falou: não, diplomacia no Brasil, o valor da pessoa não é considerado. Eles usam a diplomacia para colocar políticos. Então, o cara, se é um político bom, vai para um lugar importante, vai para Paris, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa em geral. Se ele é ruim, manda ele lá para o fim do mundo, para isolar o cara. E aquilo me impressionou, né? 14 anos, né? Ele era É, professor do ginásio ainda. ele era professor do ginásio. E aí eu me dava bem sempre com matemática, física, química. E aí os professores de matemática, física e química começaram a me convencer que eu tinha que fazer ir para o científico e não para o clássico. Então, diante dessa Pressão. pressão de um lado, pressão de outro, razões para sim, razões para não, eu fui para o científico, ainda sem saber o que eu ia fazer. Não ia fazer diplomacia, pelo aquilo que o professor de história contou, que disse que a carreira dele era essa e nunca deu nada para ele, nem para ninguém competente. Não é verdade só. Existe isso, mas não é verdade. Isso não é a minha ideia. É o que me disseram. Eu tinha 14 anos de idade. Hoje a avaliação é totalmente diferente também. É, totalmente. Aí eu, no científico, o professor de matemática chamava-se José Furtado. Ele fumava um cigarro enorme durante as aulas. Era um professor novo no Colégio Melo e Souza, ali em Copacabana, que era tido como um bom colégio. E aí ele deu uma prova, logo que ele foi admitido, porque o professor de matemática saiu, entrou ele. Aí ele disse, deu a prova e no dia seguinte foi o resultado da prova. Aí quando entrou ele falou: quem é o Francis Bogossian? Eu falei: eu. Ah, é você que é o Francis, você foi o único aluno que tirou 10. Porque eu dei uma prova para ninguém resolver, uma questão para ninguém resolver, outra questão para todo mundo resolver, e uma terceira questão para uns resolverem, outros não. Então, a maioria da turma resolveu a questão que era para todo mundo resolver. A nota foi 3. A maioria teve nota 3. E uma meia dúzia de 3 ou 4 fez a questão média. Tirou 7. 3 e 4 valia 4. E você tirou 10. Porque você fez a mais difícil. E você não sabia a fórmula que você tinha que usar para resolver esse problema de geometria. Você deduziu a fórmula e resolveu. Você vai ter que ser engenheiro. Aí aquilo foi. Todo mundo ficou olhando para mim. Eu virei vedete lá na sala. Nas aulas de matemática. Nas aulas de matemática. Todo mundo te procurava. E aí ficamos amigos. Você e o professor? E no intervalo a gente conversava e ele fazia referências à engenharia. Aí eu comecei a me interessar pela engenharia. E o professor de física e de química eram 2 irmãos, que um deles morreu e o outro veio a ser membro da Academia Nacional Academia Brasileira de Educação. E eu reencontrei ele. Anos depois eu entrei para a academia e ele já era não botei, ele já era membro da academia. Eu vou me lembrar o nome dele. Agora morreu ele também. Então, esses professores
eles na hora do intervalo, eles me recebiam na sala dos professores e o objetivo era eu fazer engenharia. Eles estavam incentivando mesmo, te colocando no caminho da engenharia. É. Aí aquilo para mim já ficou engenharia. Bom, e eu, naquele tempo, o pai quando coordenava as coisas do filho, né? Meu pai, como eu já disse, imigrante armênio, tinha lojas, né? Eles começaram com lojas, né? Primeiro as mulheres costurando, os homens botavam na mala Ia vender. ia vender na rua. Aí muita união, eu sou um homem da unidade, que aprendi isso na minha família, todo o dinheiro atendia o primeiro irmão mais velho para dar a ele uma loja. Depois o segundo irmão, outra loja. Todo mundo morando em cima. Aí depois que todo mundo tinha loja, cada um seu negócio, veio a casa própria. E compraram Do a casa irmão, própria mesma do mais coisa. velho. O mais velho era o patriarca. Eles se visitavam nos sábados e domingos. Bom, meu pai teve 7 filhos. 2 morreram, um criança, outro nasceu morto, minha mãe morreu com ele. E, em resumo, era um irmão mais velho que fez Criando engenharia química. Fez engenharia química. É. 3 mulheres e eu que era o caçula. Meu irmão foi fazer química, foi trabalhar na indústria têxtil com o Gasparian, que é um contraparente Fernando nosso. Gasparian chegou a ser Levi senador. Gasparian. Lá em Levi Gasparian, família Gasparian. Então, era com o Levi Gasparian. Gasparian. Eles compraram aquela fazenda e foram para o Japão trazer especialistas e ver como é que o japonês fazia. Fizeram dentro da fazenda um bairro japonês e meu irmão foi trabalhar lá e trabalhou até morrer. Eu conheço a fazenda. É. Então, eu era a última. Mulher não trabalhava. A mulher era ser dona de casa, ter filho, criar os filhos. E a mulher não trabalhava naquela época. Então, meu pai estava esperando eu chegar. A diferença etária era grande, né? Meu pai, a diferença de anos entre eu e meu pai era 40 quase 50 anos de diferença. Então, quando eu tinha lá os meus 20 anos, o meu pai já tinha seus 60 e tal. Naquele tempo, você com 60 já era velho. 40, hoje não. Acima de 40 já é velho. Aí o meu pai falou, olha, você vem para a loja. Quando terminar os estudos, você vem para a loja, porque teu irmão foi embora, eu já estou ficando velho, já tenho 2 lojas. Você vai assumir a loja, que é daí que a gente tira o dinheiro para casa. Eu já estou ficando cansado. Aí eu falei, não, pai, eu vou fazer engenharia. Mas como? Como é que vai ficar a loja? E aí E essas alturas era todo mundo, as mulheres também viviam em função da loja. Vivia todo mundo em função da loja. Aí eu disse a ele, pai, o país não pode prescindir da engenharia. Foi o que eu aprendi com os professores que conversavam comigo. O país tem que se desenvolver. E o desenvolvimento não pode prescindir da engenharia. Em todas as áreas de desenvolvimento está a engenharia. A engenharia que trabalhou para os médicos terem equipamentos para fazer exames médicos, fazer intervenções cirúrgicas. Meu pai se convenceu disso. Falou, mas você tem que fazer engenharia. Eu falei, e eu sou filho de imigrante. Ele, isso é importante, eu sou naturalizado, naquele tempo chamava-se nacionalizado. Eu sou nacionalizado brasileiro. Eu quero que meu filho ajude o Brasil a se desenvolver. Aí ele se empolgou então com o teu discurso. E lá fui eu para a escola. A minha maneira de ganhar dinheiro era dar aulas particulares. Antes da universidade? Antes da universidade. Eu já começando dava aula de... E a tua escola média já te levou à universidade ou você teve que fazer algum curso preparatório? Eu fiz o curso preparatório que existia naquele ano, o COS. COS. Na rua Wilson, né?
Da rua, Presidente Wilson? Presidente Wilson, era ali, COS. E você foi dar aula. Fazia o curso Eu e dava dava aula. aulas particulares, né? Aí Matemática. de matemática, física, Física e química e inglês. Em inglês. Ah, porque Porque você o também meu já. pai aprendeu com um vizinho que o filho tinha aula de inglês, porque era importante você ter a língua estrangeira para você se comunicar com outros países do mundo. E o vizinho, naquele tempo, e ainda hoje, o inglês Hoje, então, é uma língua indispensável para você se comunicar, não para obedecer Claro, o presidente isso é dos Estados Unidos. Esse maluco não é. Aí eu aprendi inglês, né, com o professor Mr. Gibson. Gibson. Ele ia toda segunda-feira Da tua casa. no vizinho, No vizinho jantava com o vizinho você. e dava aula depois do jantar. Então, em vez de chegar às 6h, 6h30 para jantar, ele chegava às 5h30 lá em casa e dava aula para o Francis. Eu aprendi inglês. E você, naquele tempo, aprendia no colégio inglês. Também. E inglês é obrigatório, né? Que tinha que fazer prova e tudo. Era obrigatório. Aí eu fui fazer engenharia, né? Doido para conhecer engenharia, francês e inglês. Aí veio a grande barreira, que foi, o básico. Quando eu cheguei no básico, tinha a dourada... Mas você fez vestibular para Nacional. Para Nacional. Engenharia, lá em São Francisco. Lá em São Francisco. Eu fui da última Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Hoje eu conversei a seu respeito com o Aracá, que disse que foi da sua turma. É isso, E que você já se mostrava uma pessoa altamente capacitada no ramo da diplomacia. Aí o que aconteceu? Eu me decepcionei. Eu estou aqui para aprender engenharia, estou vendo aula de matemática, física e química. Já tinha visto no científico. Aí eu no segundo ano, né, depois do primeiro, segundo ano, como se diz na linguagem popular, meu saco estourou. Ah, é? Aí eu passei em 3 disciplinas direto, né, do fim de ano, do segundo para o terceiro, eu passei direto em 3 disciplinas e fiquei em exame final para 3. Aí eu não compareci ao exame final. Por quê? Porque eu disse, eu vou largar. Eu resolvi largar, mas não falei com meu pai, vou chegar lá. Aí eu larguei, não compareci. Você não comparece ao exame final, zero, né? Acho que tinha uma segunda chamada, eu não compareci a segunda chamada, aí eu fui a segunda época, aí não compareci na segunda época. Aí falei, pai, eu vim aqui para trabalhar com o senhor. Vai para a loja. Eu vou para a loja, você tem razão. Como? O senhor está em engenharia? Aí repetiu aquilo que eu disse para ele, que eu dizia para ele. Aí, não, pai, eu sou matemática, mas você é professor de matemática, física e química, você não quer? Não, eu quero, mas eu estou esperando engenharia, terminou 2 anos. Eu estava gordo, foi a época que eu fiquei mais gordo, porque isso perturbou a minha cabeça, eu comia. Aí meu pai falou para mim, naquele tempo o pai mandava em filho, né? E muito, né? Muito. Falou, não senhor, você vai agora tirar férias. Eu falei, pai, com 3 reprovações, agora eu estou reprovado. Eu estou fora porque eu não posso ir para o terceiro ano. Eu vou ter que ficar 1 ano inteiro fazendo 3 disciplinas. Assim. Em vez de me formar em 1964, eu só vou me formar, se der tudo certo, em 65. Aí ele falou, dane-se, você fez o erro, agora vai pagar pelo erro. E você vai com teu irmão mais velho, que vai com a família lá para Búzios, que ele alugou uma casa em Búzios, e eu vou pedir a ele para te dar dieta para você emagrecer. E apesar que ele também era o teu sustentáculo, né? Quem sustentava você era ele, né? Era ele. Nas aulas e tal, mas ele me fez dar aula para eu ter dinheiro, para não ficar dependendo dele, entendeu? Aí eu vivia da... Aí você foi para Búzios. Foi para Búzios, descansou em Búzios, voltei, voltou e fui para o terceiro ano.
Emagreceu mais ou menos, não muito. Não, emagreci muito. Muito, é. Não, eu emagreci Emagreci- e quando cheguei fui num médico de emagrecimento sim. de crianças, de jovens, né? E aí emagreci, perdi 20 quilos e tal. Aí voltou para a escola. Aí voltei para a escola Com um ano lá. fazendo 3 disciplinas e dando aula de matemática, física e química. Muito bem. Aí, no terceiro ano, o professor Sidney Martins Gomes dos Santos, que era o especialista de resistência dos materiais, e o assistente dele era o Luiz Bevilacqua, que é o grande professor de professor de Bevilacqua, engenharia, é um grande homem, sob o ponto de vista de Brasil, né? E eu ia ser um monitor, estava estudando ainda, né? Aí eu sempre fui muito sério, fiz uma autoanálise e falei, pô, eu não mereço ser monitor Da turma. da turma os alunos de resistência dos materiais do terceiro ano da escola, que é aí que Começa para valer entrar a na engenharia. Eu não aceitei. Foi o primeiro convite que eu tive para ser professor, foi resistência dos materiais, porque eu não me achei capaz. Muito bem. Terceiro ano eu fui fazendo, já começando a me interessar, vendo disciplinas ligadas à engenharia, interessantes, etc. Aí no quarto ano, nas férias do terceiro para o quarto ano, eu recebo um telefonema. Professor, você é o Francis? Eu falei, sou. Aqui é o professor Barata, Fernando Emanuel Barata. Eu fui designado para dar aulas noções de mecânica dos solos, que é a nova ciência, e eu quero conhecer a turma que eu vou dar aula. Eu achei aquilo uma coisa espetacular. Eu sempre achava que o aluno é um ser humano, você não vai vomitar os seus conhecimentos, você vai ensinar, vai mostrar os seus acertos, os seus erros. Aí ele disse, marcou um encontro comigo, isso era um fim de semana, marcou um encontro, ele disse, antes de coisar, já tenho o nome da turma, o nome dos alunos, já foi pegando um a um, e eu dando segundo minha análise, que eu era o representante de turma, eleito. E ele achou que eu, como representante de turma, era o que conhecesse melhor. Os alunos. Os alunos. E aí eu comecei a me apaixonar pela geotecnia. Quer dizer, você estudar o comportamento do terreno para projetar uma fundação, para projetar uma barragem. A barragem não é jogada, isso é feito através de estudo. Não, e necessariamente ensaios de campo. São os primórdios de qualquer construção, né? Na hora da construção, é o subsolo que vai... É verdade. Conhecimento do subsolo que vai te dar. Aí eu comecei a me apaixonar por aquilo. Ele me fez me inscrever na Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, que tinha o núcleo do Rio de Janeiro, a sede era em São Paulo, no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e levou para o Clube de Engenharia. Lá eu vi a DTE de Mecânica dos Solos. Aí eles traziam especialistas de fora que estavam no Brasil. A mecânica do solo tem muito laboratório, né? Muito laboratório. Naquele tempo, poucos laboratórios tinham. Não, fora laboratório, na escola de engenharia. Você aprende... No início não tinha, eu vou chegar lá. Então tá bom. Não tinha, porque não tinha dinheiro para comprar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a participar lá da DTE, da ABMS, cuja sede do Rio era dentro do Clube de Engenharia. Então, no Clube de Engenharia, que hoje eu estou presidindo pelo terceiro mandato, eu comecei a me apaixonar pela engenharia dentro do Clube de Engenharia e estou lutando para voltar a ter os jovens dentro do Clube de Engenharia. E aí, lá dentro, eu reencontrei o professor Costa Nunes. Ainda não estava formado. Ainda não estava formado engenheiro ainda. Eu não, eu estava no quarto ano. Mas estava frequentando já o Clube de Engenharia muitos dias. Já fui como estudante e participava da DTE. Você tem direito a se inscrever em 2 DTEs. Eu me inscrevi na DTE de Engenharia Civil, de Construção Civil,
e na DTE de Mecânica dos Solos. A taxa de mensalidade te dá direito a pertencer a duas DTEs, de acordo com os regimentos, estatutos. E aí, então, o Barata disse: vamos reabrir o GENSO, Grupo de Estudos de Mecânica dos Solos. Eu criei isso com o Willy Lacerda, que é 9 anos mais velho que eu, o Willy Lacerda, que é professor da COP, né? E vou abrir de novo, você sendo coordenador. E aí nós fazíamos reuniões com o Barata, que ele ia nos atualizando das grandes novidades, que era coisa nova. Mas você era um moleque, 20 anos, 21. Não tinha 20, 21 quando eu me formei, 21. Eu era um menino 19, de 18 anos. 18, E esse pessoal todo... quarto ano eu já estava com 20. 19 e 20. Aí, lá no Clube de Engenharia, eu reencontrei o professor Costa Nunes, que tinha sido meu professor catedrático de física. E ele era um brasileiro que se tornou especialista em mecânica dos solos. Ele é um dos engenheiros, né? Os precursores da geotecnia no Brasil são o Costa Nunes, aqui no Rio de Janeiro, o Milton Vargas e o Vitor de Mello, que era de origem portuguesa, né? Mas na Guiana portuguesa, e veio estudar no Brasil. E se tornou um especialista. Era dono da Geotécnica S.A., o Milton Vargas era dono da TEMAG e o Antônio José da Costa Nunes era dono da Tecnosolo S.A. A Geotécnica da Tecnosolo tem até hoje. Oi? A Geotécnica da Tecnosolo tem até hoje. A Geotécnica, Não? acho que já fechou. E a Tecnosolo também está num estado meio paralisado, né? Bom, e aí você tá ali no Clube de Engenharia, você se projeta ali no clube. Tava lá e um dia eu tô descendo, aí ficamos familiarizados, eu e o Nunes. E o Nunes, a tese dele tinha sido fotografia. E eu era um apaixonado pela fotografia. E ajudava o diretório acadêmico fazendo de graça as fotografias e fornecendo para o aluno, porque em vez de fotógrafo que cobrava, eu fazia pelo diretório acadêmico fotos do cara no baile, né? Tinha baile algumas vezes, quando o cara tinha dinheiro fazer um baile, ou na colação de grau, eu tirava retratos de cada um recebendo o canudo e tal. E fomos ficando amigos com o Nunes na fotografia. Ele presidiu um laboratório de fotografia ali na Tijuca, perto da Veiga de Almeida. E eu ia lá também ele se reunia todos os sábados de tarde para aprender fotografia com ele. Então já nos conhecíamos. E ele me vendo lá na geotecnia, levado pelo Barata. Aí ele um dia me perguntou: o que você faz na vida? Aí eu falei para ele: eu estudo durante o dia e de tarde eu dou aula. Quando tem aluno que quer dar aula de tarde, matemática, física, química, inglês. E de noite, depende do aluno. Aí ele tirou um cartãozinho de visita deles e falou: ó, esse aqui é o meu escritório, Tecnosolo. Quando você tiver uma tarde livre, não ter namorada para namorar, usou esse termo, para namorar de tarde, você adia a namorada para de noite, fica até melhor, e você vai lá na Tecnosolo. Aí eu fiquei, maravilhado. Eu fui trabalhar com o Costa Nunes na Tecnosolo. Na Tecnosolo, mecânica do solo. na mecânica dos solos. Ele era o grande especialista. Então ele ia para o Brasil inteiro, porque ninguém conhecia a mecânica dos solos. E ele pegava muitas obrigações. E eu lá dentro eu fui crescendo, né? Me formei, trabalhei com ele quase 10 anos, acho que de 8 a 9 anos.
e foi uma espécie de superintendente. Eu era a bolsa tiracolo dele. E eu ia para... Quando ele assumia um compromisso, ele não conseguia ir a todos os lugares. Então, quando ele não podia, eu é que ia. Então, em assuntos importantes, os estudos de fundação da Cozígua, que era sobre argila mole, aquele terreno é argila mole, você botar uma usina ali, e eu tinha que defender com os experts da Gerdau, que era uma empresa de família alemã, né? Trouxeram da Alemanha os especialistas, e tinha que defender o projeto lá em Porto Alegre, em inglês. Eu sabia inglês, era professor de inglês, e fui lá defender o projeto dele. Então ele foi me botando em uma porção de assuntos que ele não fazia. Uma experiência muito grande. Durante a minha vida. Você... Aí o que você teve uma... Não, eu acho que a sua competência do ponto de vista técnico e do ponto de vista de estudante que você desenvolveu, você obrigou não, você transitou... Fui obrigado a me atualizar. Eu uma vez toco o telefone, lá o escritório da Tecnosol era um prédio que era um corredor. Ele tinha 6 de frente por 5 de fundos. E o comprimento desse edifício magro, com 5 a 6 metros de largura, era 60, 65 metros de comprimento. Era um túnel. Tinham 2 andares, embaixo era a oficina e o laboratório, e em cima era o escritório, que fazia estudos e projetos. O Nunes supervisionava os escritórios regionais dele, e mesmo lugar em que ele não tinha escritório, ele dava assistência às empresas de engenharia que ninguém sabia o que era geotecnia, mecânica dos solos, mecânica das rochas. E aí ele cobria a Bahia, dizia que ele tinha uma noiva na Bahia, cobria a Bahia, São Paulo, eu ia também, mas São Paulo era ele, só ia quando ele não podia. E o resto era comigo. França, assim, porque você falou uma afirmação interessante, que naquela época não se tinha o devido conhecimento sobre a questão do solo, porque não se construía tanto prédio como se constrói hoje, o que não era. Por que não tinha esse... Porque o Brasil ainda era... É uma belíssima pergunta, porque nos livros de concreto armado havia sugestões de parâmetros de solo. Então, argila mole, coesão 0, atrito 20 graus, coesão média, consistência média, consistência dura. Tinha parâmetros chutados pelos mais experientes. Não tinha ainda ensaios no Brasil. E ele introduziu essa discussão de ensaios na área de geotecnia. Quem tinha o laboratório era Estacas Frank, que era uma empresa estrangeira que tinha filiais no mundo inteiro. Era uma empresa de fundações, de engenharia de fundações, Estacas Frank Limitada. Ele era o diretor técnico. Quando ele abriu a Tecnosolo, ele continuou como consultor da Estacas Frank e comprou ou ganhou de presente das Estacas Frank os equipamentos de laboratório. Então ele era o único que tinha laboratório. Ele, depois a Geotécnica tinha laboratório, tudo importado. Bom, e aí? Você sai dele e vai fazer o quê? Montar a sua empresa de geotecnia? Aí eu fiquei a vida inteira lá trabalhando como um cara que trabalhava com ele. Às vezes, uma vez eu estava contando, eu recebo o telefonema, não era ramal em cada mesa. Tinha um telefone ramais na mesa dele, na mesa do anterior à sala dele tinha a sala do vice-presidente, seu Áureo Acácio Flores. Ele estava vivo ainda, com em torno de 100 anos. E a secretária do Nunes. Depois tinha um telefone, 2, e um telefone... Para todo mundo. Para todo mundo, onde ficava telefonista. Ela atendia a Tecnosol, assim, aí eu quero falar com Costa Nunes. Ela apertava um botão
Aí a secretária do Costa Nunes, pô, não, quem quer falar? Fulano. Passava a ligação ou não. Mas para os outros, ela gritava de lá, botava a mão na tampa do telefone e dizia: Ô, Francis, Francis! era o escândalo dentro do escritório. Ah, Ô, Francis! aí era fulano de tal que estava organizando um simpósio internacional e a aula de abertura dos estrangeiros era lá em Furnas, lá em na Cozígua. Aí ele disse, olha, essa aula inaugural vai ser do professor Costa Nunes. Acho que, sei lá quantos engenheiros, 300 engenheiros, vêm todos de ônibus para cá. Aí eu disse, olha, senhor, me desculpe, o professor Costa Nunes não está. Ele falou, eu sei, ele está viajando, está num congresso, não sei aonde, ele teve que desmarcar e disse que, doutor Sônia Francis, sou, e disse que o senhor vai fazer a palestra para ele, eu jovenzinho. Não me lembro quantos anos eu tinha, já era formado. Aí eu falei, não, o senhor se enganou, deve ser o doutor Francis da Sodoteca, Fernando Olavo Francis. Não, senhor, não é o doutor Fernando Olavo Francis, eu conheço Fernando Olavo Francis. Lá de longe a gente botou no pipinaço. Né? Você vai, é amanhã, 10 horas da manhã. E eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui lá no seu Áureo, vice-presidente, e falei, olha o que aconteceu. Ah, vai embora, vai para casa, leva todo o material para você preparar a sua palestra. Eu fui para casa, virei à noite e de manhã fui dirigindo para lá. E quando terminou a minha aula magna, né, de abertura do Congresso Internacional, fui aplaudido. Aí o presidente do Congresso disse, olha, eu queria convidar o senhor para almoçar. Vai ter um almoço, né? Ninguém vai embora. Tem um banqueteiro, um almoço no campo, tudo aberto. É importante o senhor estar presidente. Tem o vice-presidente para a América do Sul, o vice-presidente para a América do Norte, o vice-presidente para a Europa. Estão todos querendo. Aí eu falei, muito obrigado, eu tenho um compromisso. Eu estava nervoso. E eu, quando Doido pra ficava sair dali. nervoso, me dava uma dor de barriga danada. Eu tinha elixir paregórico no meu carro. Aí saí eu dirigindo o meu carro, atravessei a ponte, né? Que tinha aquela pontezinha, tinha um posto de gasolina. Aí eu sonhava com o banheiro do posto de gasolina. E a dor de barriga eu já não aguentava mais, já estava suando frio de nervoso. Aí... E assim foram inúmeros casos. Eu fui me tornando Um especialista nisso. um especialista. E aí, quando é que você se descola do professor? Você vai formar a sua empresa? Você vai trabalhar em engenharia em outra empresa? Eu não ganhava bem, eu não tinha um salário, eu comparava com alunos meus que trabalhavam em empresas assim, assado, ganhavam um salário melhor do que eu, mas eu não me importava. Quando a gente saía para tomar chopp, para conversar, cada um com conversa profissional de jovem engenheiro, quanto é que você ganha, parará, assina a Aí tua você carteira. verificava que não era... Que não era um bom salário, mas não me importava com isso. Eu achava que era mais importante para mim. É o teu conhecimento que você estava adquirindo. Estava adquirindo, quer dizer, era mais do que eu aprendi na faculdade, eu tinha isso na minha cabeça. E aí, então, eu disse a ele, eu falei, eu vou largar isso. Eu tinha um amigo que tinha aberto uma fábrica de sardinha. Sardinha 88. Lembra? Do outro lado de Niterói? Do outro lado de Niterói. E esse amigo meu disse, olha, eu não sou bom para presidir empresa, né? Eu não tenho a tua formação profissional. Eu acho que você era bom para ser uma pessoa da minha confiança, ser o presidente das Sardinhas 88. Imaginando alguém do sul,
da Mecânica dos Sólidos e ser presidente da Sardia. Aí Mas a vida eu pensei, ele falou, tu larga tudo, o que eu vou te pagar é era, tanto. porra, era muito Era mais. Muito, muito mais, mais, muito era, mais. eu acho que o dobro, O o triplo. triplo. E eu tinha uma amiga de infância, né? A única moça que não foi minha namorada, eu demorei a casar, mas era namorador. Essa era uma amiga minha, porque a mãe era amiga do meu pai. Então eu dava aulas particulares para ela, era uma das alunas. Ficamos amigos. Essas aulas particulares são uma merda, né? Acaba sendo. Mas não acabou, nós ficamos amigos. Ela virou a aeromoça da Panamérica, foi morar nos Estados Unidos e casou-se com um rapaz que era especialista em comida, né? Formado. Hoje é gastronomia. Gastronomia. Era formado numa escola de gastronomia inglesa, de família alemã. E eles abriram, ele saiu da empresa que ele trabalhava, né? Ele era funcionário de uma empresa, né? Chamava-se Sign of the Dove. Era um restaurante famoso em Nova York que o teto era de vidro e abria, né? Aquele tempo abrir o teto era um negócio máximo. Então no verão eles serviam com o teto aberto, era um jardim cheio de plantas. No inverno fechava, você via aquela neve caindo, tinha aquecedores. Tem restaurante mais, não? Acho que não tem mais, não. Bom, você vai para a fábrica de sardinha. Não, não vou, não. Não? Ele me convidou. E esse cara queria abrir um restaurante famoso. A ideia dele era conseguir com o prefeito aterrar o centro da Lagoa Rodrigo de Freitas e fazer lá um restaurante maravilhoso. O restaurante que ele acabou tendo durante décadas nos Estados Unidos, na Flórida, era um restaurante considerado um dos 5 melhores dos Estados Unidos. Eu ia presidir a instituição dele, né? Ia aterrar a lagoa. Aterrar o centro, fazer um troço, você ia de barco. Imaginando já ter o naval, o Piraquê de um lado e o naval do outro, e o senhor no meio ali da Baía da lagoa ali com o restaurante. Aí eu falei, pô, eu ia entrar com dinheiro também. Que o meu pai pegava o meu salário na Tecnosolo, bom ou ruim, ele pedia, cadê teu dinheiro, teu salário? Me dava, depois me dava uma mesada com o meu próprio salário e aplicava na bolsa. Ele não tinha mais loja, porque a minha irmã casou-se com um libanês que não tinha nada, e ele deu a loja para ele explorar. Ficou no lugar do meu pai. E o meu pai aplicava o dinheiro dele na Bolsa de Valores. E foi na época, que foi o final da década de 60, início da década de 70, a Bolsa teve aquele famoso boom. Então... Você foi nessa leva... Eu me vi cheio de dinheiro. Que ele pegou... Bom, pelo menos você não, estava com o teu pai o dinheiro, né? Não, ele aplicava no meu nome. Ou no nome dele, no meu, eu nem sei. Mas era meu dinheiro. Naquela época... Isso ele não estava desviando para ele estava cuidando do meu dinheiro. Para eu não gastar. Não, eu imaginei isso, que aí depois que ele praticamente foi o responsável pela sua... foi. Entre aspas, sua possível riqueza. Aí eu virei para o Costa Nunes e falei, olha, eu vou sair por uma série de circunstâncias e tal, eu não entrei em detalhes com ele. Eu também eu me considero um socialista cristão, então eu já doei, meu filho não é engenheiro, só tem um filho, ele não vai ganhar as ações da minha empresa. Eu já doei 40% das ações da minha empresa aos empregados, aos diretores. E vou aumentar essa doação e tem um testamento pronto que o resto das ações que estão no meu nome, da minha mulher, né, que é casada comigo, né, e o meu filho abrem mão das ações em prol de pessoas do escritório. Do escritório, que é os empregados. Então eu sou socialista cristão. Você acredita que dividindo soma, não é isso? Eu dividindo eu somo. Né? Eu acho que o que eu tenho, eu agradeço a Deus. Isso toda hora que eu tenho, eu agradeço a Deus. O meu é Cristo,
mas o seu pode ser nenhum. Pode ser o Deus dos judeus, pode ser Deus do Umbanda. Eu sou católico, fui criado numa família católica. Então eu não valorizo mais o catolicismo. Eu acho que você ter uma crença é importante até para tratar das suas doenças, quanto mais a sua vida. França, me E diga um uma dos coisa. papéis nossos, só para acabar essa frase, Claro. é você ajudar o próximo. Próximo. Né? Foi por isso Então, mesmo. a lei de Deus, na nossa religião, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então, não interessa se o cara é do mesmo time que seu, se ele é da mesma cor que você, se ele é da mesma religião que você, se a opção sexual dele é A, B, C ou D, não interessa. Interessa a gente estar de mãos dadas em prol de uma determinada luta pela soberania nacional. Me diga uma coisa, como é que você vai ser professor da escola de engenharia? Depois você faz concurso? Então vamos passar para essa parte. Essa parte para gente, porque tem horário no negócio. Vai. Então eu fiz a empresa em 1972, fundei a empresa tem Geotécnica. Geomecânica. Eu chamei geomecânica, que é um termo novo que foi criado lá em Portugal para definir, quer dizer, já existe, mas para ser usado, né? É a mecânica da terra, cobrindo a mecânica dos solos e a mecânica das rochas. E a minha empresa, no início, era, como a Tecnosolo foi, uma empresa de geotecnia. Depois, eu cheguei a ter quase 1.000 empregados, 900 e tal. E aí o Brasil começou a diminuir os desenvolvimentos, né? Eu passei de quase 1.000 a pouco mais de 100. Então eu aí abri o leque para engenharia civil. Aí voltei a ter de 300 a 800, depende das concorrências que eu ganho. Mas aí você Aí, vai tocando a tua empresa. mas antes de tocar a empresa, eu estava já me formando em engenharia. E aí o professor Jurandir Pires de Castro Ferreira... Esses professores de Deus são os deuses, né? Cai na tua vida assim e dá Ele- uma transformada. Ele me conheceu quando eu era aluno no Largo de São Francisco. E ele coordenava um curso para engenheiros de operação, que foi criado no Brasil. E aí ele me chamou para dar mecânica dos solos. Eu falei, mas eu não estou nem formado. Aí ele, como não pode ser professor? Ele chamou o professor Raimundo José de Araújo Costa, famoso, que morava em São Paulo, estava se mudando para o Brasil. Então, os primeiros 6 meses... Nós morávamos em São Paulo, mudando para o Rio. Mudando para o Rio, desculpa. Aí ele veio para cá e aí ele foi regente do primeiro semestre de mecânica dos solos. Aí no segundo semestre essa turma foi para cadeira chamada Fundações e Obras de Terra. Eu fiquei regendo mecânica dos solos no segundo semestre, né? E ele fundações. Foi a primeira experiência ser professor no Largo de São Francisco de Engenharia de Operações. Ainda nem estava formado. Estava me formando, estava começando a me E formar. deu aula depois por 30 e tantos anos. Aí isso aí acabou a engenharia de operação. Depois aí criaram a complementação e eu vim ser coordenador da complementação, com o professor Adolfo Polilo, que era professor lá no Fundão. Mas eu entrei aí, passei para o Fundão, passei a dar aula de mecânica dos solos. Tinha mecânica dos solos 1, que era dado pelo Barata, e de tarde mecânica dos solos 2. Que era você aqui. No início era o doutor Eduardo Barbosa Cordeiro. Aí o Eduardo abriram a UERJ. Aí o Eduardo Barbosa Cordeiro foi ser chefe da disciplina lá aí ele largou a daqui, que ele tinha que ser exclusivo lá. E aí me chamaram para eu assumir mecânica dos solos de tarde. Então o Barata dava aula de manhã, de 7 ao meio-dia, eu dava de 1 às... Só uma curiosidade, você dava aula e tocava a empresa, a geomecânica. E eu comecei a dar aula, eu me formei em 1965.
em vez de 64, conforme eu já pode disse. ser. E comecei a dar aula no Largo de São Francisco em 1966, recém-formado. E comecei a dar aula no Fundão em 1968. 69 eu fui estudar na França, um curso de mecânica dos solos, mecânica da rocha aplicadas a barragens. E voltei e reassumi a disciplina. Então eu comecei, na realidade, em 65, no Largo de São Francisco, depois eu vim para cá, para Fundão, Não? e aí na opção de civil, no 5º ano, resolveram criar a opção de especialista em mecânica dos solos. Isso começou em 1968. 9. 8. É. E aí pegaram aqueles senhores para dar aula e eu fui convidado para dar investigações geotécnicas 1 e 2. Em 68 para 65, eu tinha 3 anos de formado e era um especialista. E era o regente de 2 disciplinas, investigações geotécnicas 1 e 2. Paralelamente, estavam começando as universidades privadas. E eu começando a ser chamado. Fui chamado para o UERJ, não aceitei porque não teria que largar o Fundão. Aí eu fui convidado para a Veiga de Almeida. Da Maracanã. Na, Acho que já não era no Maracanã, já era? já era Não lá. Maracanã. Na rua. Eu vou dizer o nome daqui a pouco, eu sei qual é. Então eu fui ajudar a montar os laboratórios, etc. Entrei com o meu currículo no registro da universidade. Então lá eu fui professor titular, registrado no Conselho Federal de Educação, e cheguei a ter 14 assistentes. Porque aí, em número de alunos, a Veiga de Almeida chegou a ser a maior do Brasil em número de alunos. A gente tinha turma de manhã, de tarde e de noite. Eu tinha Se abrisse de madrugada, Não, Isso as é minhas também. aulas eram sempre sextas-feiras, porque naquele tempo o Brasil andava. Andava. Então eu viajava domingo de noite para estar segunda-feira em Belém do Pará, em Juiz de Na Fora. sexta-feira você está na faculdade. Quinta de noite eu estava dormindo em casa. Sexta de manhã eu dava 5º ano de 7 ao meio-dia. De 1 às 5 eu dava para o 4º ano B. E aí ia para a Veiga de Almeida. Eu dava os períodos noturnos, de 6 e 15. Mas aí não conseguia Mas como é mais. que você está tocando a geotécnica? A geotécnica é depois disso. Não, então. geomecânica. Geomecânica. Geomecânica é depois disso. É 72. Ah, já é depois, né? É. Aí você está na escola. Mais ou menos. Mais ou menos, não. Mais ou menos. Porque a Veiga de Almeida começou Tomou seu tempo em grande. torno de 72 também. Eu trabalhei 35 anos na Veiga. Na Veiga, Tenho uma tá. medalha de ouro, professor Trabalhou com o Mário. professor Chigané. Chiganeva era meu assistente na diretoria. Grande professor Fui Chigané. diretor da Escola de Engenharia, fui decano do Centro de Tecnologia, fui pró-reitor do desenvolvimento da Veiga de Almeida. Professor Fred, eu vou fazer o seguinte. Como é que, de repente, porque a gente tem tempo, como é que tem tempo para poder fechar? Por que que a gente... por que que você vira presidente do clube de engenharia com essas tarefas de professor, de empresário, de estudioso, de especialista? Como é que você vai... Porque o clube de engenharia é a defesa do profissional, em tese, né? Não é um sindicato, não é uma associação, mas é uma referência. O clube de engenharia vai fazer quase 200 anos. Então, tudo começou com a ABMS, que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Então, eu fui chefe da DTE da ABMS no Rio de Janeiro. Aí, depois, lançaram meu nome para ser presidente nacional. Eu fui presidente nacional e fui o primeiro presidente a ser reeleito, que tinha permissão de ser reeleito, mas nunca ninguém tinha sido reeleito. Eu fui reeleito. E fiz um congresso internacional de mecânica dos solos, que é de 4 em 4 anos, anda pelo mundo inteiro. Eu fiz em 1989, eu fiz um congresso internacional no Brasil, no Rio de Janeiro, com sucesso.
Eu sempre doei, dentro da minha estrutura socialista cristã, e a gente tem que participar de associações. Primeiro de associação técnica, foi para onde eu fui, a BMS. Era em São Paulo, eu ia para São Como é que Paulo. você fazia isso? Eu estou Aí eu impressionado com você. trabalhava o dia inteiro. O dia inteiro, não, às noites também. É. Às vezes às madrugadas. Como é que você conseguiu? Você é uma referência política no Rio de Janeiro. Eu aprendi a distribuir serviço, respeitar o Você próximo. é um gestor, é isso que você eu Eu acho. sou um gestor, eu acho. Eu distribuo o serviço, vejo a Mas área você, que cada um entende, escuto eles. mas No clube de você, engenharia eu não dou ordem para ninguém. você Todo mundo- escolhe a melhor de você, que você sabe escolher pessoas para trabalhar contigo. Você acha que é isso? Eu erro e acerto. Eu acerto, mas mas acerta erro mais que também. erra. Eu acho que sim, mas às vezes numa diretoria de 12 pessoas, você tem meia dúzia de Mas 3 uma ou 4 empresa que que chegou a trabalham. ter mil funcionários, uma escola a trajetória tua dentro do estudo da engenharia, do ensino da engenharia, foi dinâmico. Porque eles participam, eles sabem disso. E a empresa, quando dá lucro, tem participação de lucro. O dinheiro não é só para mim, como dono da empresa, né? Eu, até o ano passado, era dono da empresa inteira, porque o dinheiro foi meu que eu botei lá dentro. Não precisei de ninguém para me Mas é ajudar. verdade que você dividiu e somou, não é? Você dividiu tudo que você tinha, mas acabou você somando qualidade, expertise. Todo Isso mundo se sente dono. E Esse ano, no início desse ano, nós fizemos uma festa para celebrar empregados que fazem 50 anos de casa. Cara, praticamente 50 entraram anos. lá e se aposentaram dentro da empresa. Aposentaram dentro da empresa e continuaram a trabalhar. Como é que é a sua trajetória no Clube de Engenharia? Você acha que fez. Você está no terceiro mandato? Porque todo mundo fala que o primeiro é sempre uma coisa surpreendente. Porque é o primeiro, o segundo você faz uma repetição do primeiro, tentando dar uma melhorada. E o terceiro? O que te levou a um terceiro mandato? Eu fui chamado, porque haviam duas chapas, duas chapas. Eu, quando terminou meu mandato, eu trabalhei para a eleição do meu sucessor. E quando terminou, e pela reeleição dele. Quando terminou o mandato dele, eu trabalhei para a eleição do sucessor dele, certo? Aí não houve um interesse das pessoas, da própria diretoria, em reeleger o presidente. E ele queria ser reeleito. E o presidente anterior queria ter um candidato. Então nós íamos estar divididos. Em 3 chapas. Em duas chapas. A do então presidente e do anterior, né? E poderia aparecer um outro. 3 candidatos, você tem razão, poderia aparecer um outro. Aí eu fui procurado Pela maioria pelos presidentes, me convencendo que eu tinha que dar. Foi uma surpresa para mim. Eu fui chamado. Que você, de alguma maneira, teu perfil diplomático conseguiria unir as pessoas no mesmo projeto. E uniu. O próprio presidente, que estava em final de mandato, ele também desistiu e você e apoiou a minha candidatura. E mais do que isso, apareceu uma chapa, certo? E essa chapa concorreu comigo. Eu fui eleito com 80% de votos de apoio. Isso na história do Clube de Engenharia. Você é unanimidade. Eu acho que o Clube de Engenharia... Quando eu entrei no clube, eu ganhei por 54 votos. Ou 37, eu estou confuso com esse número. Mas eu ganhei entre 30 e 40 votos. Me diga uma coisa. Fui reeleito com 180 votos. E agora com 80% dos votantes. Sabe por quê? Não é porque eu sou excepcional, não é isso. É porque eu acredito no próximo. Eu sou a favor da unidade, que eu acabei de falar aqui, hoje não vou repetir. Unidade é mais do que a união, é dar a mão. Quando eu perdi a eleição para o CREA, o primeiro passo que eu tive, eu podia querer acionar o cara, que houve uma corrente que achava que eu devia acionar. Eu fui lá, elegi toda a diretoria dele, Senge, Clube de Engenharia, são maioria, elegeram juntos os sucessores dele, vice-presidentes, tudo. E a primeira coisa que eu fiz foi recomendar apoio a ele
para exercer a função de CREA. Só fiscalizar ele para ele não cometer erros, como eu peço aos meus diretores para me fiscalizem, para que eu não cometa erro. E essa filosofia me fez reconhecer o trabalho dele e trabalhar para a eleição dele, tendo outros amigos candidatos também. Eu tive que fazer uma opção. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, para a gente poder, nós estamos no derradeiro, tentando fechar, me diga uma coisa. Eu queria saber de você algumas coisas assim. A engenharia hoje passa por uma grande crise. Uma grande crise. Os estudantes dizem, os estudantes não querem ser mais engenheiros, os garotos não querem se tornar engenheiro. Os professores nas universidades, você foi professor, sabe disso, tem contado aqui, alguns alunos vieram aqui, diz que os professores têm também um certo desinteresse em dar aula. Verdade. Isso tudo é um caldo da gente formação de que hoje tem uma evasão de 60%, as universidades não conseguem ocupar as vagas, tem vaga ociosa em todas as universidades públicas e nas privadas. Você acha por que nós estamos nessa situação? Qual é o caminho? Você tem alguma sugestão? O caminho é unir entidades como o Clube de Engenharia, o Sistema Confea-CREA, o Sindicato dos Engenheiros, FICENGE, a Associação de Empresas de Engenharia, que são elas que empregam, fazer um bloco, e com mais outras entidades, que eu não vou gastar o tempo aqui, fazer um bloco e trabalhar em unidade para a retomada do desenvolvimento da nação brasileira, para a atualização dos currículos do ensino da engenharia, correto? E ver as empresas proclamadas interessadas em se ligar ao professor. Porque hoje é professor aquele que é professor. Está errado, porque precisa ser professor aquele que é engenheiro. Certo? E hoje o engenheiro não é mais valorizado como professor. Ele tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter pós-doutorado. Esse protagonismo da engenharia. Essa coisa de soberania, de democracia atrapalhou a engenharia, porque a engenharia não tem representação. Eu falo representação política. O que você acha dessas coisas? Eu acho que a soberania não pode prescindir da engenharia. O desenvolvimento não pode prescindir disso. Eu tenho uma frase que está sendo repetida por todo mundo, e me citando ou não, que não há desenvolvimento sem engenharia. E não há progresso sem engenharia. Não há progresso, desculpe, sem desenvolvimento. E não há desenvolvimento sem engenharia. A engenharia está presente em todas as áreas que você pode imaginar. Até na própria medicina. Não sei se eu já mencionei isso aqui. Então, a gente tem que trabalhar nisso. E tem que se unir com os estudantes. Eu me reuni com a ala jovem do Clube de Engenharia anteontem e sugeri fazermos o Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia. Boa. Fazer um Congresso Brasileiro aqui. E já entrei em contato com a presidenta, uma mulher engenheira, não sei se é engenheira, mas da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que eu quero que ela venha ser, com o Clube de Engenharia, co-organizador do evento. Vou procurar o SENGE, vou procurar a ERJ, vou procurar... O Sistema Confea-CREA? Vou procurar o Sistema Confea-CREA para nós fazermos um congresso nacional. Já tem até data marcada, daqui a um ano. Daqui a um ano? Julho do ano que vem. Deixa eu te falar. Esse sistema que você quis ser presidente do CREA, e certamente se você fosse presidente do CREA, você ia interferir, ia querer mudar esse processo. Esse sistema de Confea-CREA milionário, de 5 bilhões de reais de arrecadação, esse sistema, você acha que ele entrega de acordo com esse volume de dinheiro que ele arrecada dos engenheiros? Porque as pessoas hoje mesmo estavam discutindo que no sistema Confea-CREA não tem dinheiro público. O dinheiro é do engenheiro. Ele tem que voltar para o engenheiro. Você não acha que esse sistema entrega pouco, ou você acha que precisa uma união para fazer com que eu acho. Nós fizemos já uma união tentando eleger o presidente do Confea, que já era um homem que tinha isso como missão, né? Fazer uma reforma. Ludovice. Nós nos unimos. E a despeito da nossa união, não sei por que ele não foi eleito. Foi o primeiro baque. Mas nós não devemos
deixar isso aí. Nós temos que continuar a trabalhar pela reforma do sistema Confecra, sem Deixa eu te sombra de falar uma dúvida. outra coisa. Você seria capaz de se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro, representando a engenharia? Ou vou tentar ser mais global, você seria capaz, que você é o representante dos engenheiros hoje na engenharia, você é uma liderança da engenharia. Você tem 3 mandatos como presidente do clube. Você tem uma liderança de seriedade, honestidade, de capacidade. Você seria capaz de defender a engenharia se candidatando a uma eleição? Pô? Se eu seria capaz, Ou indicar alguém? eu não sei. Eu estaria pronto. Se eu fosse indicado como eu fui chamado para ser eleito ao CREA e perdi, e fui chamado para ser eleito a presidente do Clube de Engenharia pela 3ª vez e aceitei e fui eleito, eu aceitaria. Lá nas empresas de engenharia, quando eu assumi a presidência lá, A Associação das Empresas de Engenharia do Rio de eles Janeiro. quiseram me lançar para senador ou deputado federal. E eu disse, pô, eu não vou botar dinheiro nisso. Não, você não precisa botar dinheiro. As empresas se unem e financiam a sua campanha. Aí eu não quis, porque você recebeu o dinheiro, você fica comprometido, você passa a ter um patrão. Então a gente tem que formar uma bancada. Está na hora de eleger deputado estadual, deputado federal e senador, não está? Tá. Então nós temos que eleger gente que se comprometa no seu programa de trabalho em defesa da engenharia Você sabe que se nacional. você fosse candidato, eu votaria em você, deputado federal. Estadual, eu não sei se é o teu perfil, mas federal e senador é um perfil que a gente precisa avaliar. Você sabe por quê? Eu acho que gente que está no sindicato de engenheiro, na CIAES, no clube de engenharia, nas associações pelo Rio de Janeiro todo, nas associações de engenheiros, de arquitetos que tem, eu acho que esse pessoal precisa se mostrar. Eu não sei se você avalia isso. Os engenheiros perderam protagonismo. Então, vamos reunir os candidatos a deputado estadual, federal e até senadores que queiram levar essa bandeira, mesmo não sendo engenheiro. Vamos fazer um grupo e eu recebo do Clube de Engenharia para encontrar no povo. A gente precisa ter a bancada de engenheiros, entendeu? Não financiado por empresa de engenharia para levar a concorrência para o lado do cara, tirar do cara, botar no cara. Isso não. Mas para defender a engenharia, salários decentes para o engenheiro, certo? Empregos decentes. Empregos decentes, retomar o desenvolvimento. Nós não podemos ver esses deputados e senadores que existem aí, a grande maioria, roubando, levando o dinheiro que tem para aplicar em obras necessárias. Você é uma pessoa, um empresário. O que você acha dessa questão do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, com essa questão? Eu não vou falar contigo da questão de segurança pública, que não é o caminho, mas essa questão dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes presos, o que você acha disso? Essa falta de qualidade no político carioca, o fluminense? Eu acho que nós estamos atrasados, não está na hora. Não temos aí a eleição para governador. Acho que a gente não pode aceitar o cara que jogou no time errado, por melhor que ele seja, né? Por melhor que ele seja, por melhor que ele tenha sido, se ele está ligado a partidos que já mostraram quem eles são, a gente não pode votar mais. A gente não pode esperar para trabalhar isso para a próxima eleição. Nós temos agora governador, temos agora senador, temos agora deputado federal, né? E estadual. Então, Franço, finalizando, só uma palhinha o pessoal do Clube de Engenharia. Como é que está a tua gestão no Clube de Engenharia? O que você está pretendendo? Você falou que é um congresso de estudantes. Tem mais alguma coisa do Clube de Engenharia que você gostasse de acentuar? Eu estou reunindo reitores ou seus representantes e eu os li diretores. isso
eu quero te falar, antes de terminar, a sua brilhante entrevista na revista que você me deu. Eu li a entrevista, a revista do CREC. Vou até aqui elogiar que é a revista de altíssima qualidade. E você dá uma entrevista de altíssima qualidade. Mas você ia falar o quê? Eu Você ia tá falar fazendo que o quê essa no clube? luta para a gente ter no clube de engenharia uma atualização, enquanto o MEC não muda o programa de ensino da engenharia, a gente ter cursos de atualização de alunos e professores, certo? Com o apoio da FINEP, financiadora de estudos e projetos, dentro do clube de engenharia, com a égide de todas as universidades brasileiras. Em vez de uma que tem dinheiro faz, a outra que não tem não faz. Aqui é estadual e o cara quer botar dinheiro nisso, vai botar, o que não quer botar não vai botar. Vamos fazer cursos dados de manhã, de tarde e de noite, iguais em 3 períodos, para o cara que pode de noite faz de noite, o cara pode de manhã, pode de tarde faz de tarde. Ministrado por um grupo de professores com auxílio financeiro do FINEP, para pagar os professores. O clube entra com o seu local, que é o coração do Rio de Janeiro. Nós temos andares livres para sediar essas aulas. É só botar. Eu acho que você faz um trabalho, eu acho que eu não sei quem é que fala, de trazer estudantes, que você acha que é importante, né? Trazer estudantes, trazer professores que querem se atualizar. Não, eu falo para poder viver a vida política do clube. Sim. Você tem trazido. Tem trazido. Tem trazido. Eu vejo lá muitos garotos lá trabalhando. Estou trabalhando, eu não consegui sucesso total, mas eu recebo eles individualmente. Eu, no meu primeiro e segundo mandato, inventei um café com o presidente. Eu estou recomeçando isso. Eles são convidados para tomar café comigo. Estou com mais cuidado porque o clube está sem dinheiro, né? Porque tem andares vagos, né? Então, antigamente, no meu primeiro e segundo mandato, nós tínhamos, com o aluguel dos andares, nós tínhamos dinheiro. Hoje nós estamos numa situação equilibrada, mas ainda temos dívidas a pagar que deixaram de ser pagas por falta de dinheiro anos atrás. Eu queria, não sei se eu esqueci de conversar com você alguma coisa. Se esqueci, você pode falar agora, que a gente está terminando. Queria te agradecer. Ô, França, eu reconheço você, talvez, uma das maiores lideranças da política da engenharia no Rio de Janeiro. Reconheço você uma pessoa extremamente equilibrada e competente para fazer esse tipo de união que você quer, esse tipo de unidade que você quer. E eu acho que você vai conseguir, porque você é bem habilidoso e tem grande capacidade de interlocução e tem gente muito boa dentro do Clube de Engenharia que pode te ajudar. Eu sou sócio do Clube de Engenharia, queria te deixar à vontade para você, se quiser me convidar, quiser me chamar para eu participar, eu vou participar, eu gosto de participar. Está chamado já. Eu tenho ido lá no Clube de Engenharia nas diversas. Agora mesmo tem alguma coisa sobre saneamento, semana que vem, se não me engano, é uma discussão sobre tratamento de tempo seco, e eu vou lá para assistir. Eu queria te dizer que eu quero sucesso para você, muito sucesso, muita saúde, muita sorte que a gente precisa. Como diria o Nelson Rodrigues, a gente precisa de sorte até para tomar banho, porque senão você escorrega no sabão, cai, bate a cabeça e morre. Você precisa ter saúde para fazer essas coisas todas, eu e você, e teremos. Eu estou à disposição de você, o que puder fazer. Eu não sei se a gente precisa falar mais de alguma coisa que você gostaria, mas eu acho que perpassamos com Porque isso aqui de fato, o que aconteceu aqui agora, França? Nós gravamos e ficou registrada a história da sua vida. Está registrado aqui. Diga, França. Não, eu só queria primeiro, de novo, agradecer o convite. Estou à disposição para voltar aqui. E com relação a você está convidado sempre para estar no Clube de Engenharia, maiormente para lançar uma candidatura sua, porque você é um homem que levanta a bandeira em defesa da engenharia nacional. Muito obrigado. Então a gente tem que divulgar isso. Você como candidato a deputado estadual, federal pelo Rio de Janeiro. E federal é importantíssimo e é onde a gente não tem, levantando a bandeira de engenharia, que eu saiba, nenhum, hein? Nenhum. Não é o cara pago pela empreiteira lá para fazer chacumba. Então você é um nome que a gente podia trabalhar
em prol dele, né? Obrigado, Tá bom? o Franço Bogacian. Eu Eu que sabia agradeço. que você não ia faltar uma cortesia para mim, que você faz quase sempre a cortesia para mim e uma consideração Cortesia muito grande. não. Cortesia para com o Brasil, sinceramente. A gente precisa ter pessoas que têm coragem de botar o dedo na ferida para tentar curá-la. Porque não há cura da dor sem a dor do tratamento, né? Franz, muito Abraço obrigado, um grande e abraço. estou à disposição. Obrigado.